Vamos lá, para quem tem o livro, página 13. Vamos falar de sociedade e povo. Vamos começar falando de sociedade. Sociedade, ela é um conjunto de pessoas que vivem em um determinado espaço e vive de acordo com certas regras. Um exemplo, Jaraguá é uma sociedade. Por quê? Nós vivemos, em um território, em um espaço determinado, e nós ditamos certas regras, nós vivemos em cima de certas regras. Exemplo, nós temos horas para acordar, para poder ir para a escola, isso é uma regra. Nós temos horas para dormir, tem hora para os comércios abrirem, tem horas para eles fecharem. Isso é o quê? Isso são regras ditadas. E isso faz com que nós se tornemos o quê? Uma sociedade, tá? Se não existirem regras comuns, não será uma sociedade, mas um ajuntamento de pessoas em constante conflito. Qual que é a diferença, então, de sociedade e conflito dentro de um mesmo território? Por exemplo, nós somos uma sociedade, como eu acabei de falar. Por exemplo, nós vamos em uma festa e ali há o quê? Uma briga. Uma briga por quê? Porque não estão falando a mesma língua. E isso gerou o quê? Um conflito. E esse conflito ele é chamado de quê? Ajuntamento de pessoas. Tanto é que quando há uma briga em uma festa ou em qualquer lugar, ajunta muitas pessoas. Por quê? Porque não estão falando a mesma língua. Então, ajuntamento de pessoas e conflito, ela existe dentro da sociedade. Lembrando que, se há conflito, não estão falando a mesma língua, não estão ditando as mesmas regras. Tá bom? Povos são grupos de pessoas que falam a mesma língua e possuem as mesmas tradições, tá? Então, nós já falamos de sociedade, que sociedade, ela é dita, é um território, que são ditadas regras, nós vivemos em cima de regras. Quando não se vive em cima de regras, são chamados de conflitos, devido ao quê? Ao ajuntamento de pessoas. E agora nós vamos falar de povo, porque a princípio, eu acabei de falar que nós iríamos falar de sociedade e povo. Povo é o quê? Vou falar novamente. Povo são grupos de pessoas que falam a mesma língua e possuem as mesmas tradições. Então, nós, jaraguenses, nós falamos a mesma língua, possuímos as mesmas tradições. Cavalhada, comer piqui, Pessoal carioca, lá do Rio de Janeiro, eles falam a mesma língua, até diferente de nós, e possuem as mesmas tradições, que são comidas que nós não comemos. Por exemplo, lá o feijão é praticamente escasso, coisa que nós, goianos aqui, temos todos os dias na mesa. Então, povos são isso, são grupos de pessoas que falam a mesma língua e possuem as mesmas tradições. Por exemplo, o livro de vocês cita exemplo: o povo brasileiro, o povo inglês, o povo judeu, o povo cigano, São povos que falam a mesma língua e têm as mesmas tradições, Os conceitos de sociedade e povo podem se referir ao mesmo agrupamento. Então, sociedade e povo têm distinção, são diferentes, porém, eles podem se referir ao mesmo agrupamento. Podemos falar, por exemplo, em povo ou sociedade brasileira, tá? Mas nem sempre isso, povo ou sociedade brasileira, é válido. Às vezes, um povo como os ciganos, que é um povo, mas às vezes os ciganos ou os judeus, podem estar espalhados por vários países e não formar o quê? Não formar uma única sociedade.